Gostaria de que você abrisse comigo no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19. Amém? Minha versão é a Nova Almeida atualizada, caso você queira acompanhar. Que louvor maravilhoso, hein, gente? Que isso, glória a Deus. Bem que o povo falou que estava na unção hoje. Bênção demais. Amém? Vamos ler o texto então. A palavra de Deus diz assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizade, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões e facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E agora, o texto base para hoje, principalmente. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Feche seus olhos, vamos orar nessa noite. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse culto, pelo que o Senhor já tem feito desde o momento que nós saímos da nossa casa até o momento de estarmos aqui, Pai. Nós somos gratos a cada pessoa que está aqui nessa noite e que cada um de nós, Pai, assim como o Senhor falou comigo nessas últimas semanas, que eu possa compartilhar com meus irmãos a sua palavra e o que o Senhor tem colocado no meu coração, Pai. Que nada, Pai, seja para minha glória, mas que glorifique o seu nome e que saindo daqui nessa noite, nós possamos sair daqui mais parecido contigo, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Para introduzir, eu gostaria de trazer um breve contexto. Nas últimas 3 semanas, aproximadamente, o Senhor tem falado comigo especificamente sobre uma palavra. Há 2 semanas atrás, as últimas 2 palavras do pastor Dani, a primeira deles ele falou sobre convicção dos discípulos de Cristo. Ele trouxe essa mensagem mostrando algumas convicções que nós como discípulos precisamos ter. E uma delas até virou post no Instagram e que começava com a primeira imagem dizendo assim: você desagrada a Deus. Não sei aqui quem viu esse post, mas aquela palavra, aquele post, resumindo um dos pontos que foi colocado na mensagem, mexeu muito comigo, porque falou, cara, eu preciso entender cada vez mais minhas ações e como eu desagrado a Deus. Então essa palavra desagradar ficou muito ali presente e ecoando durante a minha semana. Semana passada o pastor Daniel também trouxe os 3 Cs que nós precisamos ter em relação a Deus. 3 Cs. E um deles era o conhecimento. E durante essa mensagem, ele também frisou sobre os nossos sonhos, ele frisou sobre as nossas ambições. E como, quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós sonhamos, nós precisamos que esses sonhos estejam alinhados à vontade de Deus. Mas não só isso. Quanto mais nós almejamos lugares maiores, mais pessoas nós impactamos. E aquilo ficou ainda ecoando na minha mente. E durante o período que ele estava orando, ele falou algo muito importante, que foi novamente sobre agradar a Deus. E aí eu falei, é isso. Eu falei, Senhor, o Senhor está querendo falar comigo, e as últimas semanas tem sido isso sobre agradar ao Senhor. E aí, acabando o culto, ele pegou e falou, William, semana que vem você traz mensagem. Eu falei, era isso então, Senhor. Não só por trazer a mensagem, mas eu já sei sobre o que eu vou falar. E durante essa semana em especial,
o Senhor falou muito comigo. Acho que quase todas as conversas que eu tive envolviam a palavra agradar a Deus. Só que durante esse período de reflexão, eu fiquei pensando assim, mas Senhor, não basta apenas eu agradar o Senhor. Eu preciso agradar o Senhor, com toda certeza, e isso é o principal. Mas existe um fator muito importante que é refletido no momento que nós agradamos a Deus, que é sermos agradáveis. Não basta apenas eu dizer ou ter algumas atitudes que agradam a Deus por si só, se eu não sou uma pessoa agradável. E a mensagem de hoje nós vamos falar sobre o tema dessa noite é agradáveis como Cristo. Durante essas semanas, o Senhor falou muito comigo sobre, William, você precisa agradar a Deus, mas como você tem se tornado ao se relacionar e agradar esse Deus mais agradável para aqueles que estão à sua volta? Porque de que adianta eu me tornar um cristão e conhecer tanto a palavra e, nossa, eu sigo à risca tudo que Deus fala para mim, e está na palavra e tal, mas eu não me torno uma pessoa agradável. E aí esse texto de Gálatas me chamou muita atenção, porque vocês já pararam para pensar, geralmente a gente fala assim, os frutos do Espírito, correto? Só que o texto não diz isso. Vocês já pararam para ver esse pequeno detalhe? O texto diz o seguinte, no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vocês já pararam para pensar que esse texto ele está falando simplesmente que tudo isso é fruto do Espírito. É no singular. E aquilo mexeu muito comigo, porque imagina se você e eu tivéssemos esse fruto, que são todas essas palavras. Na mente de vocês acham que nós seríamos mais agradáveis ou não? Seria mais agradável caminhar conosco se nós tivéssemos essas características? Mas, e as pessoas que estão do nosso lado? Você já parou para pensar nisso? E é isso que nós vamos abordar nessa noite. Como nós podemos ser mais agradáveis, mas não simplesmente agradáveis na régua baseada no outro apenas, mas sermos agradáveis como Cristo. Ele é o nosso maior exemplo desse fruto do Espírito. E quando eu fui refletindo sobre essa mensagem, eu comecei a perceber o quanto na nossa geração nós começamos a basear a nossa forma de sermos agradáveis com apenas aquilo que é visto de uma forma geral. Nossa, aquela pessoa ela faz tantas coisas boas, como ela é uma pessoa agradável. Ou às vezes nós fazemos algum tipo de post no Instagram e sabe como que a gente lida com a régua de que aquele post foi agradável talvez? Pelo número de curtidas que teve. Nós nos tornamos muito superficiais na forma em que nós olhamos para algo que é agradável. E geralmente quando nós olhamos para algo que é agradável, nós olhamos para algo que simplesmente me beneficia apenas. Só que a palavra de Deus, ela fala outras coisas, além de apenas nós fazermos o que o outro deseja. E durante essa mensagem, o Senhor foi falando muito isso comigo, sobre essas características presentes em alguém agradável. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é, que eu quero que você reflita durante toda essa mensagem. Será que e eu quero que você reflita sobre você. Será que eu tenho sido agradável como Cristo? Nessas três principais áreas: palavras, atitudes e reações. Quando o Dani ministrou e essa palavra desagradar e o agradável ficou aqui dentro de mim,
eu não ficava pensando nas pessoas que eram desagradáveis à minha volta. Eu ficava, Senhor, o quanto eu tenho sido agradável para minha esposa? O quanto eu tenho sido agradável para os meus amigos? Cara, será que tem sido bom caminhar comigo? Será que eu me suportaria se eu caminhasse com alguém do jeito que eu sou? E aí eu comecei a falar, Jesus, algumas coisas eu vou precisar rever. E aí durante a semana foram acontecendo tantas coisas que realçaram alguns pontos que eu precisava melhorar, que eu falei, Jesus, entendi. Teve um dia durante a semana que eu e a Mabel, a gente estava conversando com uma pessoa. E aí eu estava meio que por fora da conversa e tal. E aí eu cheguei no meio da conversa, a Mabel estava. E eu lembro que eu comecei a falar algumas coisas que não estavam erradas. Mas a forma com que eu fiz não foi nada agradável. E eu machuquei essa pessoa. E aí a Mabel depois tentando comunicar para mim, tipo, William, não está sendo legal, calma. Quando essa pessoa foi embora, aí a Mabel me deu uma bordoada. E aí a importância de vocês caminharem com pessoas que ajudam no desenvolvimento. Ela, William, foi muito desagradável. Deu essa palavra. Essa palavra o Senhor está me perseguindo. Foi desagradável o jeito que você falou. Deu, cara, é verdade. Mandei um áudio para a pessoa, tal, pedindo perdão pela forma com que eu fiz. E isso foi constrangendo meu coração em diversas outras áreas. Será que eu tenho sido agradável no como eu falo? No como eu ajo? No como eu reajo? Também é importante. Porque às vezes a gente usa como régua assim, não, fulano foi grosseiro comigo, então vou revidar. Mas será que Cristo foi assim? E aí que o Senhor foi me pegando. Cara, a nossa régua não é como o outro age com a gente. É como Cristo agiria em relação àquilo. E o Senhor foi me constrangendo. Então nessa noite, eu gostaria que você refletisse. O quão agradável eu tenho sido. O quão prazeroso é estar comigo. É alguém estar ao meu lado. E por que isso é tão importante? Por que é tão importante nós refletirmos sobre sermos agradável como Cristo é? O primeiro é porque ser agradável reflete o caráter de Cristo. Cristo, ele refletia o caráter do Deus Pai. E isso mostra a principal característica que nós precisamos ter. Não basta apenas eu olhar e ser agradável, mas eu preciso olhar para aquela atitude, para aquela reação, para aquele pensamento, para aquelas palavras que eu uso e penso, Senhor, o Senhor tem se agradado com isso que eu tenho feito? Se o Senhor se agrada, consequentemente eu vou olhar para essas minhas atitudes, para essas minhas palavras, e eu vou olhar como isso tem refletido no outro, como isso tem feito com que o outro gere vida. Olha só que interessante, quando nós olhamos pela percepção de que se a nossa forma de agradar está refletindo o caráter de Cristo, a primeira característica que nós vamos olhar no outro que está do nosso lado é ver nele vida. É ver nele uma vontade nova de se aproximar. E aí vem 3 características muito importantes que tornavam Cristo extremamente agradável. Que era Cristo, antes de mais nada, quando ele atraía, antes de ele corrigir, ele atraía aquela pessoa para perto. Ele era uma pessoa agradável. Ele conversava. As pessoas tinham prazer, as pessoas queriam estar perto dele. Será que eu e você, as pessoas têm ansiado estar perto de nós? Será que as pessoas, às vezes a nossa família, nossos amigos, aqueles que estão à nossa volta, eles estão querendo marcar com a gente um café? Estão querendo sair com a gente? Eles estão tendo o desejo de estar perto de nós? Use isso como uma característica em que Cristo tinha. As pessoas subiam num telhado para ir lá perto dele. As pessoas queriam ouvir as palavras que aquele homem falava, mesmo que fossem palavras duras, mas eles olhavam e falavam, o que esse homem fala traz vida.
o quão você tem sido atraente aos olhos de Deus. Por beleza, só minha esposa acha isso, graças a Deus. Mas o quanto os seus atributos, o quanto o seu caráter tem sido atraente. O quanto as pessoas que estão à sua volta, quando elas olham para você, elas olham e falam: cara, é tão bom estar perto dessa pessoa. Eu queria tanto estar com ela. Porque parece que sempre eu estou aprendendo algo novo. Parece que sempre ela é tão bom, me traz paz estar perto dessa pessoa. O quão você tem sido atraente. A segunda característica de Jesus é que ele era uma pessoa que escutava muito. E antes de ele falar, ele escutava. Ele escutava muito. E o quanto eu e você estamos escutando? Antes de a gente falar. Você já percebeu que é muito chato estar perto daquelas pessoas que você está falando assim, está falando de alguma coisa, alguma conquista, ou às vezes de alguma luta que você está vivendo, e aí a pessoa já puxa para ela? Nossa, não, mas isso aí que você está passando nem se compara com o que eu estou passando. Você não tem noção. Não é chato estar perto de uma pessoa que ela não te escuta. Ela escuta uma característica, algo que você falou, e ela já puxa para ela e a cabeça dela já vai longe. Aí já começa a pensar em tudo sobre ela. Não é chato estar numa pessoa assim? Mas a pergunta é: será que você não é essa pessoa? Porque é muito fácil a gente identificar os outros, não é? Não é fácil a gente olhar e falar: nossa, garanto que talvez alguns já estejam até pensando em amigos aí, ou algum. Nossa, tem uma pessoa que é bem assim mesmo. Mas será que eu não tenho sido assim? E a terceira é: ele amava antes ensinar. Antes de mais nada, Jesus ele estava pronto a ensinar. Só que sabe o que é um coração pronto a ensinar? Antes de nós ensinarmos algo, isso significa que é um coração disposto a aprender. O quanto eu e você estamos dispostos a, quando nós estamos presentes em uma conversa, em um ambiente com alguém, nós também estamos dispostos a aprender. Já parou para pensar o quanto a vida de cada pessoa aqui possui alguma história única que eu e você podemos aprender com essa história? E o quanto nós nos tornamos pessoas mais agradáveis quando nós decidimos parar, escutar, olhar para aquela história e falar: cara, eu aprendi algo novo com você. E aquele relacionamento ele se torna algo vivo, uma troca, algo muito maior. Então, quando nós olhamos para essas características que refletem o caráter de Deus, nós podemos ver que nós precisamos imitá-lo. E ter essas características vai nos tornar pessoas cada vez mais agradáveis. E aí agora, esses dias a gente estava lá em casa, e eu falei: Amable, tem sido agradável, viver comigo, entendeu? Tem sido agradável? Ela: não, algumas coisas é uma luta, mas o resto, tirando as lutas, tá bom. Mas você já parou para perguntar para os seus amigos e para a pessoa que está do seu lado: tem sido agradável caminhar comigo? Tem sido bom estar ao meu lado? Quando você está comigo, o que sai de você? O que produz no seu coração? E por que isso é tão importante? Porque nós entramos no ponto B, que é: porque além de nós refletirmos o caráter de Cristo, quando nós nos tornamos pessoas agradáveis, é porque o segundo ponto é que nós somos as cartas vivas de Cristo. Você sabia que às vezes o seu amigo que está do seu lado aí, ele não lê a Bíblia? Você sabia que às vezes acontece isso? Sabia que às vezes a pessoa mais próxima de você, ela tem dificuldade de ler a Bíblia? E será que as suas atitudes têm refletido essa Bíblia? Não que seja justificável não ler a Bíblia, tá? Mas será que eu e você estamos sendo essas cartas vivas que refletem o caráter de Cristo? Porque, como eu disse, você já imaginou se Jesus estivesse aqui hoje? E eu creio que Ele está.
Mas e se Jesus estivesse encarnado aqui? Vamos supor que você estivesse naquele período. Imagina você andar com um homem que tinha as características de Jesus. Um homem amável. Um homem que escutava. Uma pessoa que estava disposta. Eu lembro de histórias, e eu acho incrível, quando chega uma pessoa para Jesus, clamando, e chegando para ele falando: Senhor, eu preciso de um milagre, literalmente. Quando nós temos o caso da filha do centurião, que está morrendo, chega e ele fala: eu vou lá com você. Você já imaginou você caminhar com alguém que você chega e fala: cara, eu estou precisando da tua ajuda, e a pessoa na hora para e fala assim: cara, eu vou lá te ajudar. O que você está precisando? O que você precisa? Eu estou aqui para te servir. O quanto eu e você estamos sendo essa carta do Evangelho, esse Atos capítulo 29, 30. O quanto eu e você estamos sendo essa continuidade do Evangelho na vida de outras pessoas. E estamos sendo agradáveis. Mas William, a Bíblia fala que nós não seríamos agradáveis para o mundo. Que as pessoas nos odiariam, né? Depende. Que tipo de pessoa? Nós, e Cristo, Ele fala o seguinte: eu não vim para os sãos. Eu não vim para os que se acham a elite. Eu não vim para os que se acham que estão bons demais. Eu vim para os perdidos. Eu vim para aqueles que necessitam de amor. Eu vim para aqueles que necessitam de luz. Eu vim para aqueles que necessitam de um caminho. Eu vim para aqueles que são humildes de coração. É para esses que nós somos a carta do Evangelho. Talvez de fato você não vai ser agradável para aquela pessoa que só quer vencer tudo, mas o seu coração humilde talvez quebre esse orgulho e essa arrogância, porque essa pessoa vai falar: cara, essa pessoa ela me escuta, ela é tão humilde. E aí a sua forma de ser agradável como Cristo era, pode ser que quebre o coração e abra o coração dessa pessoa. Eu fico imaginando Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um dos caras mais geniais. O cara era sensacional. Participava do sinédrio. O homem erudito. Imagina o conhecimento que aquele homem tinha. E o quanto ele era respeitado em todos os lugares. E aí ele chega diante de Jesus. E conhecendo ele, vendo já a caminhada que Jesus tinha, por Jesus ser essa pessoa atraente, mesmo talvez Nicodemos tendo todo esse papel, toda essa postura, ele olhou e falou: para esse homem eu posso abrir meu coração. Para esse homem eu posso olhar e falar: o que é necessário para eu herdar a vida eterna? Aqui eu posso ser mais humilde. Aqui eu posso abrir o meu coração. O quanto eu e você estamos sendo essas pessoas em que as outras conseguem se sentir acolhidas. A vontade para abrir o coração e receber uma palavra que vai trazer vida para ela. Será que eu e você, nós não nos preocupamos muitas vezes em vencer um debate, ao invés de nós caminharmos e acolhermos e sermos humildes em amar as outras pessoas, para daí então, talvez, convencê-la de algo diferente? Mas a nossa prioridade às vezes é o nosso próprio conhecimento e nós apenas vencermos ao invés de amarmos. E isso torna a gente tão desagradável. E a terceira característica que eu acho muito importante é porque a forma como nós falamos importa tanto quanto o conteúdo. As nossas ações, aquilo que nós testemunhamos, como nós lemos na carta de Gálatas. Você já percebeu que as características, o fruto do Espírito, não tem a ver apenas com a forma que nós agimos para com Deus, mas principalmente diz respeito à forma com que nós agimos com o outro. O quanto eu e você estamos sendo amáveis, basta apenas ser amável para Deus? Aquele que diz que ama um Deus que não vê, e não ama
o outro que está do seu lado, este é mentiroso. Porque como pode dizer que ama o Deus invisível e odeia aquele que é visível? Sabe, a forma com que nós falamos, o jeito que nós expressamos, a forma com que nós agimos, muitas vezes fala muito mais alto do que necessariamente o conteúdo que a gente fala. Vocês lembram o exemplo que eu falei para vocês, que eu vivi nesses últimos dias? De que, embora o que eu estivesse falando estivesse de acordo com a Bíblia, estivesse de acordo com a palavra, a forma com que eu falei machucou a pessoa, porque naquele momento ela estava sensível. Cristo, naquele momento, depois eu falei para a Amable, cara, que arrependimento, poderia ter sido mais cristão. Isso constrangeu muito meu coração. Isso me fez olhar para, de fato, como que eu tenho agido, o como eu tenho expressado esse amor que eu prego. E por isso que eu queria compartilhar isso com você. O quanto você, às vezes, está tão certo que você perde uma pessoa pelo como você está certo. O quanto estar corretíssimo tem feito você quebrar e machucar as pessoas. Graças a Deus, depois a gente conversou e ficou tudo certo. E uma das características é a mansidão, lá, que faz parte do fruto. E o Senhor mexeu muito comigo em relação a isso. Mas ao mesmo tempo, quando nós olhamos, tem outras características que fazem parte desse nosso processo de desenvolvimento. E quando nós olhamos para um coração ensinável, para um coração disposto a mudar, é um coração que de fato se importa a olhar para aquilo que erra e deseja mudar. Olha só o que diz em Provérbios capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ou seja, alguém que reflete o caráter de Cristo e a forma agradável que Ele é, prioriza também a forma de falar. Não apenas o que fala, mas a forma com que fala. Ou como você tem falado com as pessoas que estão à sua volta. Será que no tom que você usa você não tem sido arrogante demais? Será que eu e você não estamos tão certos que nós estamos tão sempre certos e somos arrogantes ao ponto de as pessoas olharem e falarem, vixe, que aquela pessoa não vou nem entrar nesse assunto, não vou nem conversar, porque é tão desagradável conversar com ela sobre Bíblia. Porque é tão desagradável falar com ela sobre quando eu estou errado. Porque senão, depois que eu falo que eu estou errado, meu Deus, essa pessoa começa a me descascar e fica 10 horas falando de tudo que eu fiz errado. Então, é melhor eu nem falar com ela. O quão agradável nós estamos sendo para participar do processo de mudança do outro. Em que o outro tem o desejo de abrir o coração e mudar junto com você. A terceira característica são ações que de fato vão nos fazer mudar e sermos mais agradáveis como Cristo. E a primeira delas é: cultive um coração ensinável. Que nós tenhamos de fato uma característica e um coração que sempre está disposto a aprender. Eu e você, nós somos jovens demais. E uma coisa que eu sempre escuto das pessoas mais velhas, cara, como é difícil falar com jovens às vezes, porque vocês não sabem nada da vida, vocês acham que vocês sabem tudo, porque têm informação, mas vocês não têm um coração ensinável. Vocês já imaginaram Jesus jovem? Vocês acham que Jesus jovem seria parecido com o que eu e você somos? E é esse o tema da mensagem. Que nós sejamos agradáveis como Ele foi. Não simplesmente por agradar o outro, mas sermos agradáveis aos olhos de Deus e, consequentemente, sermos agradáveis para as pessoas que caminham com a gente.
Sabe, é tão ruim caminhar ao lado de alguém que nunca está errado. É muito chato isso. Que nós possamos ter um coração ensinável. Mateus capítulo 11, no versículo 29 diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Você quer ser agradável como Cristo? Seja manso e humilde de coração. O quanto eu e você estamos sendo mansos e humildes. O segundo é: cuide das suas palavras. Em Efésios capítulo 4, no versículo 29, diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Sabe, antes de fazer aquele comentário, antes de fazer uma brincadeirinha que às vezes vai machucar o outro, antes de falar algo, pensa no que fala. Às vezes eu converso com a Amable e a gente comenta, né? A gente fala: cara, se a gente parasse 5 segundos, menos, 3 segundos, né? Que a gente fala. Cara, pensa 3 segundos. 1, 2, 3. Se você pensasse 3 segundos antes de falar, a gente não falaria muita coisa que a gente fala. A gente não machucaria tantas pessoas quanto a gente machuca. A gente não faria tantas coisas desagradáveis como nós falamos. Pelo contrário, nós faríamos aquilo que a própria palavra diz. Cara, será que isso vai edificar? Isso que eu vou falar? Eu acho muito legal. Hoje eu tive uma experiência, a gente estava numa reunião da comunicação e foi muito legal. A Rebeca teve um momento que a gente estava conversando, e aí ela foi falar um negócio dela bem assim: não, acho que não vai edificar, deixa pra lá. Cara, e aquilo foi tão interessante, porque daí eu falei assim, cara, ela parou para pensar, ela pensou, cara, não vai edificar, então é melhor eu não falar. Cara, quantas brigas aos casais jovens, casados também, quantas brigas a gente não evitaria como casal se a gente parasse 3 segundos antes de falar? Ou com aquele nosso amigo que às vezes vem desabafar e se a gente pensasse 3 segundos, a gente não machucaria ele e não falaria alguma besteira. Que nós possamos ter um coração e uma ação de refletir. Então cria essa regra. Às vezes ali na pessoa, num relacionamento mais próximo que você tenha, com a sua família, com seus amigos, pensa 3 segundos antes de falar. Talvez vai ficar um cri-cri 3 segundos, mas as palavras vão melhorar. Eu garanto isso para vocês, podem ter certeza. Uma terceira característica e uma terceira ação: sirva com alegria, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Pessoas agradáveis têm o prazer em servir e não em apenas ser servido. Será que é bom a gente caminhar com aquela pessoa que só quer: vem a mim, não, só você me serve, só você faz por mim? É bom caminhar com alguém assim? E o quanto eu e você... Lembra da primeira pergunta lá na reflexão da mensagem? O quanto eu tenho sido agradável. Ou seja, o quanto eu tenho sido uma pessoa que tem tido essa característica. O quanto eu, de fato, amo e sirvo sem alegria. O quanto eu tenho sido alegre no momento de servir. Será que quando eu estou servindo alguém, eu sirvo reclamando? Eu sirvo meio... E eu não estou falando só servir na igreja, tá? Servir é muito mais profundo do que apenas fazer uma atividade na igreja. Como que eu e você estamos servindo lá em casa, lavando a louça, né, Amable? Que eu sou a máquina de lavar de louça lá em casa. Meus amigos, a louça sai... Isso é servir. Eu estou servindo a minha casa, eu estou servindo a minha família. O quanto eu e você estamos servindo com alegria aqueles que nós mais amamos. Será que tem sido um peso fazer isso? Aquele que está do nosso lado, ele acha que quando ele pede algo para você servir ele, você acha que essa pessoa está sentindo alegria nos seus olhos em servi-la? Ou ela está olhando como um peso? Porque aí é desagradável. Que nós possamos servir com cada vez mais alegria. Quarta característica: ame sem esperar retorno. Lucas 6, no versículo 35.
Amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar receber nada em troca. Cara, essa era uma atitude de Jesus. Nós não queremos ser agradáveis como Jesus era? Será que nós estamos amando sem esperar nada em troca? Vocês já se sentiram, vocês já viveram algo de alguém que dizia que amava você, mas sempre esperava uma atitude de volta igual ou superior ao que ela fez? Isso é agradável? Não é. Cara, não é. Imagina tudo que você vai fazer, daí você pensa assim, nossa, eu vou ter que compensar isso mais ou maior e tal. Com Cristo não era assim. Tudo que ele fazia cara, eu não vou esperar nada em troca. Posso dar um maior exemplo nisso? Judas. Olha tudo que Cristo fez. Imagina se Jesus esperasse algo diferente dele. Jesus não fazia olhando as coisas, ele não amou ninguém, esperando que elas compensassem aquilo. E aí algo entra muito forte, algo que a Beca disse no começo do culto. O quanto nós estamos amando, o quanto nós estamos refletindo de fato, sem esperar nada em troca. Foi de graça. A graça é suficiente. O quanto nós estamos amando de graça. Sabe, muitas vezes as nossas reflexões ou as nossas frustrações é porque nós fazemos algo esperando em troca. Se nós amássemos as pessoas sem esperar algo em troca, eu e você seríamos pessoas muito mais felizes e muito mais agradáveis. E o quinto ponto, antes de a gente ir para a conclusão, é: transmita paz por onde estiver. Mateus capítulo 5, no versículo 9, diz o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Sabe o que é ser agradável? É pacificar. Sabe quando surge uma fofoquinha? Não, eu só estou fazendo um comentário. Está todo mundo comentando, eu só quero fazer um comentário. Você está fofocando, irmão. Você não está pacificando. Quem serão chamados os filhos de Deus? Os pacificadores. E aí a minha pergunta é: Jesus Cristo era um pacificador? O quão agradável Jesus era por ser um pacificador. Se nós queremos ser agradáveis e queremos caminhar com alguém agradável como Cristo, uma das características é ser pacificador. O quanto o desejo e o prazer em falar do outro tem sido maior do que pacificar. Eu tenho vivido alguns testemunhos aqui com algumas pessoas no Holy, do quanto a lealdade e o quanto a honestidade e o desejo em pacificar tem alegrado tanto o nosso coração. Mas às vezes a gente se entristece por ver algumas ações que ainda continuam, de às vezes só vou fazer mais um comentário. Irmãos, o meu papel e o seu é sermos pacificadores. Você quer ser agradável? Não cause mais chama. Não coloque mais lenha na fogueira. Sabe, a gente comentou sobre alguns louvores aqui. A gente cantou alguns deles. A gente falou sobre lenha. A gente falou sobre características que nós precisamos viver no nosso dia a dia. Santidade, o desejo de buscar a Deus, o anseio de caminhar com o Senhor. Nós cantamos tudo isso, não cantamos? Se eu e você fôssemos uma lenha, vamos lá, nós cantamos aqui que desça o seu fogo, não cantamos, Dani? Que seu fogo desça. Se o fogo de Deus descesse hoje, aqui agora, e você sendo uma lenha, e você queimasse, o cheiro que sairia dessa lenha
seria agradável para Deus ou não? Você já parou para pensar que na Bíblia isso aparece algumas vezes, sobre nós sermos como um cheiro suave que agrada o Senhor? E se você fosse essa lenha? Se o fogo de Deus, como de fato eu e você estávamos cantando aqui, fosse queimado agora, assim, ó, em você. Pum. Qual cor e cheiro sairia essa lenha? Seria uma lenha agradável? Porque, assim como o tema diz, agradáveis como Cristo, chega a me arrepiar. Se nós somos agradáveis como Cristo, e nós cantamos que nós somos um sacrifício vivo, o sacrifício de Cristo foi aceito. O quanto você ser todos os dias sacrificado para agradar a esse Deus, cumprir a vontade de Deus, tem sido de fato aceito por esse Deus. Sabe? É fácil vir aqui cantar, gente. Não tão fácil assim, né? Para mim não seria fácil, de fato. Mas fazer as coisas a gente consegue camuflar. Às vezes a gente olha alguém servindo todo sábado. Às vezes a gente olha alguém fazendo as coisas sempre. E a gente olha, nossa, Deus deve estar se agradando. Porque a nossa régua é aquilo que a gente vê. Mas agora seja real com você mesmo aí no seu lugar, olhando para o seu coração. O quanto o Senhor tem se agradado com aquilo que tem sido produzido por você. O quanto de fato o Senhor tem olhado para aquilo que você tem produzido e para aquilo que você tem feito, tanto para Ele quanto para os outros. Porque aquilo que a gente faz para o outro também é um testemunho do que a gente tem feito por Ele. O quanto isso tem sido agradável para Deus. Porque se nós somos agradáveis como Cristo, e se nós ansiarmos ser agradáveis como Cristo, a nossa vida vai mudar. A nossa forma de falar vai mudar, a nossa forma de agir vai mudar. William, é da noite para o dia? Não! Algumas coisas permanecem, como eu falei para vocês. Alguns dias atrás eu machuquei uma pessoa, e eu não gostaria de ter feito isso. Mas o quanto meu coração está ensinável a mudar. E é isso que eu gostaria que eu e você saíssemos. Nós não vamos sair daqui perfeitos, mas o nosso desejo é que nós sejamos agradáveis como Cristo todos os dias. Nós imitarmos esse Cristo para os outros, nós sermos exemplares, como nós vivemos uma série falando disso. O quanto você tem sido mais amável para os de fora do que para aqueles que estão dentro da sua casa. Será que as pessoas de fora, se elas vissem as atitudes que você tem em casa, elas gostariam de continuar caminhando com você? E concluindo, eu gostaria de chamar a equipe de louvor para a gente encerrar esse culto. E eu gostaria que você saísse com o coração, essa noite, com o desejo de agradar a esse Deus, assim como Cristo desejava. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas acima de tudo que seja feita a sua vontade. A vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. O Senhor a todo momento na Bíblia, Ele está falando sobre agradar a Deus. Assim como o desejo dEle para nós é que nós tenhamos uma vida agradável. Ter uma vida agradável faz parte também do processo de amar o outro, de amar a si. O quão eu e você estamos buscando a cada dia sermos pessoas agradáveis como Cristo. Sabe, se nós compreendermos essas características, se nós buscarmos todos os dias, repensarmos as nossas atitudes, repensarmos as nossas reações, repensarmos as nossas falas, sem dúvida nenhuma, eu e você vamos influenciar muitas pessoas a buscarem esse Cristo. Sermos exemplares e sermos agradáveis
não deve ser apenas na forma com que o mundo deseja. Porque às vezes o mundo deseja que a gente seja agradável por ficar quieto. E não é isso que Deus espera. Deus espera que a gente ame. Deus espera que a gente fale, mas quando necessário. Deus espera que a gente haja quando necessário. Sempre buscando refletir a glória dele e o amor dele pelas pessoas. Que nós possamos essa noite sair daqui refletindo sobre, de fato, se eu e você estamos sendo uma lenha que de fato, quando queima algo que agrada a Deus. Amém? Gostaria de que todos se colocassem de pé nessa noite. E enquanto toco o louvor, eu gostaria que você refletisse, e eu gostaria que você se sentisse livre. Se você quiser vir aqui à frente, se você quiser se ajoelhar no seu lugar, se você quiser ir lá atrás orar, se você quiser ir alguém da equipe da intercessão para pedir uma oração específica, se você quiser abraçar aquele que está do seu lado e orar junto, eu quero que você sinta-se livre. Mas o meu desejo nessa noite é que com atitudes você expresse o quão você deseja agradar a esse Deus. E que isso não se limite aqui, durante esse momento, mas que essa palavra ecoe pelo resto da vida de vocês. Que a todas as vezes que vocês ouvirem a palavra agradar, vocês se lembrem, isso está agradando a Cristo. Minha voz vai sempre ecoar na cabeça de vocês agora. Mas eu gostaria que enquanto toco o louvor, você se sentisse livre para expressar de uma forma grata aquilo que Deus fez na sua vida. Amém? Podem se posicionar, podem orar nesse momento, amém? Senhor Deus e Pai, nessa noite, Pai, nós oramos para que nós tenhamos um coração cada vez mais agradável aos Seus olhos, Pai. E que dessa forma nós podemos refletir o Seu amor na vida daqueles que estão à nossa volta, Pai. Que as pessoas possam ter um encontro com o Senhor por meio da forma com que nós agimos imitando o Senhor, Pai. Que essa mensagem nessa noite possa trazer uma semente, Pai, cair numa boa terra, para que nós possamos ser pessoas agradáveis, Pai, agradáveis a Ti, Senhor, agradáveis como Cristo foi, agradando a Sua vontade, fazendo o que o Senhor deseja e cumprindo como o fruto do Espírito diz. Que nós possamos ter essas características, Senhor, de pessoas amáveis, de pessoas agradáveis para se caminhar, Pai. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Fechou? Estenda sua mão para receber. Vamos orar e aí a gente encerrar esse culto louvando ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos por esse culto, Pai. Obrigado por o Senhor fazer parte e estar no nosso meio, caminhando conosco. Que privilégio é poder fazermos parte do reino de Deus e podermos transmitir a Sua mensagem para aqueles que estão à nossa volta, Pai. Que cada um de nós seja uma carta viva do Teu Evangelho na vida daqueles que estão à nossa volta. Que sejamos pessoas agradáveis, Pai, para aqueles que nos rodeiam, Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo reine para sempre dentro dos nossos corações. Que nós venhamos, Pai, ir em paz para as nossas casas, ecoando e transmitindo o Seu amor de Cristo Jesus na nossa vida e na vida das pessoas, Pai. E é isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém.